Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast. Podcast que esclarece suas dúvidas jurídicas do dia a dia de forma clara e sem burocracia, para que você seja proprietário da sua vida, dos seus bens e viva de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar, e esse é o Leonardo, meu co-host. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui que a gente queria trazer desde o primeiro episódio, e hoje conseguimos trazer uma personalidade aqui muito importante para falar sobre esse assunto, que é o direito penal na prática. A gente vai falar aqui um pouco sobre crimes financeiros e como que é aplicado o direito penal hoje em dia. Muito bem-vindo, Dr. Luiz René, é um prazer receber o senhor aqui no podcast. Bom dia, obrigado mais uma vez por poder nos receber. Quero parabenizar a Amanda, Leonardo, por esse projeto, por esse podcast, Direito de Quinta. Mais do que trazer pessoas, é esclarecer a sociedade, a advocacia, aquilo que o direito tem de mais importante, que é aplicar a justiça. Nós, operadores do direito, somos os verdadeiros aplicadores da justiça, os verdadeiros defensores da justiça, porque somos nós que levamos a pretensão e o direito das pessoas até o judiciário. Exatamente. Perfeito. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o Dr. Luiz René, o que o senhor trabalha hoje, como que foi sua formação. Conta pra gente um pouco aqui para os nossos ouvintes entenderem melhor quem é o senhor. Eu sou um advogado pontaporanense sul-mato-grossense. E por que eu gosto de falar desta forma? Porque eu fui criado numa família de advogados, né? Meu pai é um advogado já com 50 anos de profissão, então quando eu nasci, ele já era advogado. Eu tenho irmãos advogados, tios advogados, hoje sobrinhos advogados, cunhada advogado. Então na minha família eu fui criado no meio da advocacia. E eu nunca pensei em fazer algo que não fosse ser advogado. Eu ia com meu pai em audiências quando tinha 5, 6 anos, naquela época, sentava dentro da audiência presencial que era com os magistrados, conhecia os magistrados, os membros do Ministério Público, delegados, era uma outra época. Então eu fui criado nesse meio para ser isso. E eu fui buscar. Como eu sou de Ponta Porã, à época Ponta Porã não tinha faculdade de Direito. Aliás, à época, quando eu fui buscar um curso de Direito, a única faculdade de Direito pública no estado de Mato Grosso do Sul era a Universidade Federal e estava na primeira turma. Então eu tinha também uma dificuldade de como iniciar, existia vestibular, né? Então eu fui fazer a minha formação em Campinas e passei no vestibular à época no Rio de Janeiro e fui estudar no Rio de Janeiro. Fiquei os 5 anos lá com um sonho de voltar para Ponta Porã e ser advogado como meu pai era advogado. Como aqueles grandes amigos do meu pai, à época, eram advogados, o Dr. Alfredo Stort Ferreira, o Dr. Frois, enfim, todos aqueles grandes advogados que estavam em Ponta Porã eram quem me inspiravam, que eu via todos os dias. Então, essa foi a minha formação. Paralelamente a isso, a área também já tinha escolhido. Né? Desde sempre, eu sempre quis atuar no direito penal. Meu pai é um advogado criminalista, então eu tinha essa intenção, foquei nisso, e aí cheguei aqui, e é aquilo que eu falo para todos os advogados: o advogado tem que se especializar permanentemente. Então eu chego em Ponta Porã, já me matriculo em um curso de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Dali, termino 2 anos, vou para um outro curso de Direito Penal Internacional em São Paulo, faço o curso presencial, faço um outro curso que eu recomendo a todos os advogados de todas as áreas, que é o curso de Direito Tributário do IBET, e aí eu vou justificar por quê. Isso mesmo, eu vi que você tinha feito. Excelente, muitas pessoas me perguntam, e eu tive um grande amigo, que é meu amigo ainda, que me disse isso, e é toda a verdade. O IBET, ele te prepara para todos os cursos, porque ele tem uma área, é uma área que inclusive eu gosto muito, que é a área de normas e regulações. Então ele te ensina a produção legislativa, aplicação, interpretação, como a teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, que te possibilita atuar em todas as áreas. E é verdadeiro. Quem me disse isso foi o professor Dr. João Ricardo Dias de Pinho, que é um dos maiores criminalistas do Brasil aqui, de Campo Grande, e um dos organizadores, coordenadores do IBET. Depois disso, aí eu fui fazer um mestrado
fora do país, que eu agradeço a minha esposa, a Chayene, que foi ela que correu atrás disso, ela que buscou, na verdade, essa realização de sonho, porque a gente sempre naquela correria, trabalhando, né? E eu consegui ser aprovado, fiquei 1 ano e meio lá em Salamanca, Legal. na Espanha, para fazer esse mestrado em Direito Penal, um dos maiores do mundo, né? Historicamente, é um mestrado que tem 900 anos de existência, então eu aprendi muito lá e voltei ganhando, inclusive, uma vaga de doutorado, mas eu ainda não consegui concluir, eu já suspendi esse doutorado várias vezes, porque aí entra o meu outro projeto de vida, outro sonho que eu sempre tive, que foi participar da OAB. Então eu entro com esses mandatos, bastante. esses mandatos ininterruptos. Eu sou hoje o mais antigo, né? Eu tenho mandato ininterrupto desde 2010. Nossa, então já bastante tempo. são 16 anos 16 trabalhando anos dentro de da OAB. mandato, de diversos cargos em todas as estruturas, começando como o conselheiro mais novo à época. Hoje o conselheiro pode ter 3 anos, naquela época era 5 mínimo. Então eu tinha ali, em 2010, eu tinha 6 anos de advocacia, né? Na eleição eu tinha exatamente 5, porque naquela época a eleição durava 1 ano. E nunca mais parei, porque eu acho que a advocacia sem a OAB, ela não vai ser 10% do que ela é hoje. E para a OAB existir, ela tem que ter pessoas comprometidas e que conheçam os direitos, as garantias e toda a história que foi dos antigos mandatários para se alcançar o que nós temos hoje. Isso é muito importante. Por isso que eu tenho muito, eu prezo muito o mandato que tenho e prezo muito o cargo que tenho. E eu sempre tento passar para os advogados a responsabilidade que ele tem na escolha dos seus mandatários, porque a OAB é o que a gente tem de mais importante hoje para a nossa profissão e para grande parte da sociedade. Sim. Vide as brigas que nós temos, as lutas jurídicas que nós temos, a grande maioria hoje dentro da OAB não diretamente ligada à atuação profissional do advogado, senão à coletividade, à sociedade. E eu posso dizer pessoalmente, porque como eu tô na diretoria da Comissão de Direito Registral e Notarial, o Dr. Luiz René auxilia a gente muito ali dentro, né? Essa semana mesmo a gente já teve que ligar para o doutor para resolver alguns pontos, e a gente fica muito grato de ter uma pessoa como você empenhada em ajudar e resolver, não só pra gente, mas como a sociedade, né? Eu sei que o doutor também tem muita ligação com a questão do autismo, né? E como o Mato Grosso do Sul, aqui a OAB do Mato Grosso do Sul tá fazendo grandes eventos quanto a isso. Então eu vejo que apesar de você trabalhar com direito criminal, você acaba pegando a sociedade como um todo para ajudar a levantar, É né? um Isso é trabalho muito que legal. reflete na sociedade. Exatamente, em diversas áreas. A OAB ela proporciona isso, né? Você tem que estar permanentemente próximo dos anseios sociais, das grandes causas sociais e também, por óbvio, dos advogados, das diversas áreas. A área de atuação do advogado é uma coisa assim descomunal. É difícil até a gente explicar. Eu todo dia eu tenho contato com um advogado que faz algo que eu nem imaginava que estava Que sendo feito ali. precisava e que consegue agilizar, né, a vida das pessoas. Né? Resolver problemas de pessoas. Eu brinco que o direito penal já é muito clássico, né? Ele já é muito antigo, já vai ser uma das áreas mais antigas, um ramo muito consolidado e que todo mundo conhece. Sim. Mas nós temos ali coisas muito específicas dentro do direito e é exatamente o que você falou, Amanda, que resolve o problema das pessoas, que possibilita que a pessoa tenha dignidade, que a pessoa tenha independência, que a pessoa tenha uma vida melhor. O advogado ele é isso, ele é um catalisador disso. Eu tenho brigas homéricas com magistrados, com representantes do Ministério Público, com autoridades, enfim, das mais diversas escalas de poder, sobre isso, né? Porque geralmente não quer receber o advogado. Isso é o que chega no dia a dia da OAB, né? Não atende direito, não quer verificar uma petição. Hoje nós estamos vivendo isso até nas sustentações orais, né? Tem um movimento para exterminá-las. E eu falo a mesma coisa para essas autoridades. O advogado ele também não quer ir lá conversar com o magistrado. Sim, mas a gente precisa. O advogado ele não quer realizar sustentação oral. É isso que muita gente não entende, mas é necessário. Totalmente. Porque nós temos que passar a angústia e o direito daquela pessoa que nos confiou aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a representação de outrem. Não é só pela remuneração, pelo resultado, é
por você exercer bem aquilo que é a advocacia, representar outra pessoa. E passa por isso. Você precisa ir lá expor isso. Você Exato. precisa ir lá defender essa ideia. Até porque hoje, num país que tem 200 milhões de habitantes e um pouco mais da metade disso de processos, você precisa de alguma forma destacar a tua causa e mostrar àquela pessoa que vai decidir, que vai confrontar, o porquê que o seu direito deve prevalecer. Uhum. Aí a Senão o gente direito. pode falar. Senão o direito vira só um número também, né? Assim como um Não, número de processos. exatamente. Tanto que aqui a gente faz toda vez que chega um processo pra gente, eu não vejo como um número, né. E às vezes, talvez para os juízes pode ser só um número, tem que liberar processo, tem que finalizar. E esse momento da gente poder falar, não é só um papel, né. Demonstrar é realmente muito importante. Mas doutor, voltando para o direito penal, a gente acredita muita gente acredita: "Ah, eu não tenho ligação nenhuma com não acontece nada na minha vida que eu precise do direito penal. Essa questão de advogado criminalista tá muito longe da minha realidade, precisar é realmente assim ou as pessoas não percebem?" Não, as pessoas não percebem. Eu tinha um professor que ele falava, ele era advogado criminalista, inclusive, um grande advogado criminalista. Ele falava algo muito relevante. Ele falava: olha, todos são criminosos em potencial. Isso impacta no primeiro momento, né? Fala, mas como? Mas é verdade. Num país que tem 4.000 tipos penais, e tipos penais que você nem imagina, Uhum. a gente pega crimes que você não tem nem ideia de que aquilo poderia existir se você, obviamente, não atua na área. Então, qualquer um andando na rua pode praticar um delito. Até porque o direito penal ele sofreu uma evolução muito grande nos últimos anos, né? Ele passou de ser um direito praticamente exclusivo de resultado, né? A gente tinha aqueles crimes materiais, onde tinha o corpo, onde tinha o objeto que foi furtado, enfim, aquele objeto material da conduta era muito palpável, muito concreto, para um direito de antecipação. O professor Silva Sanches fala isso muito bem. Ele tem um livro, né, de velocidades do direito penal que representa muito isso. Nós estamos no direito penal terceira, quarta velocidade, que é um direito penal que antecipou muito a conduta. Vocês lembram daquele filme do Minority Report, né? Que tem Uhum. o Tom Cruise, salvo engano, é o ator, que eles têm todo um controle e que eles antecipam a conduta. Lógico, salvo, né, a comparação, mas é mais ou menos isso que o direito penal tentou buscar. Ele antecipou muito a prática da conduta e o resultado para ter crimes de mera conduta, crimes de perigo abstrato, de extremo perigo abstrato, que eu acho que vale até uma tese, porque hoje nós temos conduta antecipada ali que você praticamente respirou, respondeu, né? Então, isso é o que deixa qualquer pessoa numa atividade de risco, e quase todas as nossas atividades hoje são atividades de risco. Você vai dirigir um carro, é um risco. Exatamente. Então, e como o direito penal ele acabou sendo usado para isso, e aquela máxima que a gente tinha, né? O direito penal é a última rácio. Deixou de ser, né? Hoje nós temos condutas que nos colocam ali numa administrativização muito grande do direito penal. Esse é um outro ponto. Na Espanha, por exemplo, eles têm um sistema de faltas, né? Quando você vai analisar o que é a falta é uma conduta meramente administrativa. Uhum. Mas aí tem um ponto. A falta também não traz para você uma pena privativa de liberdade. Então, na verdade, o que eles fazem lá, e eu acho até correto isso, eles diminuíram o que é realmente o direito penal, mas colocaram dentro do sistema penal um sistema administrativo de responsabilidades. Ok, o que não pode é fazer o inverso, pegar o direito penal e ampliar de modo que traga o direito administrativo sancionador para dentro dele, porque aí você vai ter uma desproporcionalidade na resposta do Estado. E quando você tem isso no direito penal, é muito grave, porque você cerceia aquele que é o maior bem jurídico da pessoa, fora a sua própria vida, que é a liberdade. Ou o segundo, que é a propriedade, né? Ele vai tirar uma multa, vai tirar um patrimônio. Não, e uma coisa que chega muito é essa questão: "Ah, eu fiz um negócio junto com uma pessoa e eu fiquei com uma dívida com ele", ou tenho uma dívida muito grande. Isso chega muito pra mim, e eu falo assim: "Não, não é". Mas ter uma dívida é crime? Em algumas condições, sim. Analisando concretamente, você ter uma dívida é crime? Não, porque
nós não temos esse tipo de histórico atualmente, que é a pena por dívida, né? Salvo pena privativa de liberdade, né? Salvo o famigerado pensionamento alimentar, né? Porque ele pode gerar uma prisão alimentar. É a única hoje no Brasil. Há anos atrás, o Brasil ainda tinha algumas penas por dívida, no caso, inclusive existia esse tipo penal, ele foi derrogado, salvo engano, há 5, 6 anos atrás, que era o cheque sem fundo. Ele existia como tipologia do crime de estelionato, né? Isso não existe mais. A dívida tem que estar agregada a uma conduta intencional de fraude, de ardil, para alcançar um crime de estelionato. Mas veja, nós temos, se você pensar grosso modo, sim, uma dívida ser crime no caso do crime tributário, né? Ali meramente é uma dívida, é um crime. Vou te dar um exemplo, o 337 do Código Penal, né, que é a contribuição previdenciária, o não recolhimento da contribuição previdenciária, ele traz em algumas condicionantes isso. No caso da retenção do direito daquele recebimento no pagamento para o funcionário, você tem ali em tese uma apropriação devida pelo empregador, mas ele tem que recolher isso ao erário público. Quando ele não recolhe, já é crime? Em muitos casos, na prática, sim. Aí nós temos uma dívida crime. Então, Tanto empresários, fiquem atentos. Sofrem muito com isso. Tanto é que eu já defendi empresários nesse sentido e se criou uma jurisprudência que não é uníssona de que quando você se consegue comprovar que o contexto econômico é que levou aquele empresário a não cumprir com o recolhimento, ali não houve dolo. Veja, nós já estamos entrando numa matéria de mérito. Então ele já foi, leia-se, ele já foi processado, ele já sofreu a ação penal, ele já contratou um advogado, ele já enfrentou o Ministério Público para ele alcançar uma sentença de mérito para dizer se ele teve dolo ou não. E o dolo, aí nós vamos entrar aqui numa discussão que nós vamos ficar 2 semanas para ter esse conhecimento, intenção. Que o dolo nada mais é a vontade de prejudicar, né? Nesse caso, né? De ter um benefício econômico tirando o direito de outra pessoa. Exatamente. E aí tem outro problema, porque aí quando você entra no dolo, você vê, aí já é uma outra teoria de direito penal. Dolo, classicamente, conhecimento e vontade, né? Intenção e conhecimento. Mas hoje nós temos uma normativização do dolo muito grande. E em várias condutas, o que o Ministério Público defende e muitas vezes prevalece é que basta o conhecimento. Que é o que eles chamam de dolo, grosso modo, dolo normativo. Basta o conhecimento. Um exemplo é a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que nós temos hoje vários casos, inclusive imputando não só a pessoa jurídica, obviamente no direito brasileiro a parte ambiental, né, porque é a única hipótese, mas levando junto o sócio. Aí o sócio entra como? Ele entra basicamente num dolo normativo, é só um conhecimento. Porque se você for avaliar do ponto de vista dogmático, a intenção é da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não pode ter intenção, ela é um ente. É um ente fictício. Né? Se a gente vai analisar. E aí vem essa questão. O direito penal é muito gostoso por causa disso, né? Ele tem muitas nuances, ele acaba trazendo todas as outras áreas. Eu, por exemplo, não atuo direito empresarial. Mas quando você pega um processo assim, e esse eu acho que é o grande segredo hoje, você tem que trazer para a tua equipe, você tem que fazer uma parceria, você tem que colocar um advogado, porque senão você fica numa posição de desigualdade muito grande com a outra parte, o que por óbvio vai levar um prejuízo para o seu constituinte. Não, isso acontece muito. Agora, o doutor falando, me trouxe que os crimes, eles podem acontecer em diversas áreas, tanto a área de família, tanto a área tributária, quanto a área, até se a gente vê dentro dos contratos de locação, da lei do inquilinato, tem ali contravenções penais, então vocês precisam ter realmente um conhecimento muito amplo e também trazer o profissional específico ali dentro desse caso. Mas a intenção de realmente de fazer algo indo contra a lei é o que caracteriza, né? Sim. Diferencia a conduta dolosa, a intenção? Diferencia, porque aí vem essa questão por isso que o direito penal é tão bonito, né? Você tem, e ele sofreu uma ampliação. Então você inicialmente tinha crimes
meramente intencionais. Crimes dolosos se entendia que o dolo era isso, intenção, conhecimento. Depois você amplia as condutas para condutas culposas. Né? Na conduta culposa, você tem uma intenção, mas você não tem uma intenção direcionada para aquele fim protegido, protegido pela norma. Né? Ele tem um desvio intencional causado por negligência, imperícia, que é a culpa estrito sensu. Aí você tem uma segunda ampliação, que já é a omissão. E hoje você já tem uma terceira ampliação, que são os crimes de perigo abstrato, etc, etc, que ainda que se entenda que tem um dolo, uma figura de dolo também, mas ali você tem uma figura de dolo antecipando muito o resultado. O que é difícil até de você entender e explicar, mas está ali. Um exemplo clássico de crime de perigo abstrato, o crime de tráfico de drogas, algum dos seus 18 verbos ali, né? Ter em depósito, guardar. Então você não tem ainda aquela segunda evolução da conduta, que é exatamente o que se pretende evitar, que é a venda, que é a exploração direta. Tanto é que você ceder gratuitamente está figurado ali no tipo penal, para ver como que a resposta do tipo, ou aquilo que o tipo pretende responder para a sociedade, antecipa muito, de fato, a conduta final, que é o que ele quer evitar, o direito quer evitar. E tudo dentro do direito penal, né? Porque ele poderia ter feito isso lá na esfera administrativa, ele poderia ter feito em outras esferas, até na esfera civil, de responsabilização civil para se evitar aquele resultado, mas não, ele colocou as 18 condutas dentro do tipo do artigo 33 da 11343 para antecipar muito aquela resposta. E tem vários tipos assim, mas vários tipos assim. E cada vez inova mais, toda vez tem um tipo novo. E a gente não pode falar que não conhece a lei. Não pode. A gente, assim, não tô falando nós advogados, não. Todos nós, cidadãos aqui do Brasil, que estamos aqui, precisamos saber que isso é um crime. Isso é uma regra, inclusive. Não dá pra você falar assim, ai, furei um sinal porque eu não sabia. Assim, cometi esse crime aqui, mas eu nunca soube. Isso não é uma estratégia de defesa, né? Não imagina, hipótese nenhuma. Olha, nós temos um instituto do direito penal, que é o erro de tipo, né? E um outro instituto que é o erro de proibição, que é o desconhecimento. Veja, o erro de proibição, ele pode te trazer até uma redução de pena. Jamais exculpar, hipótese nenhuma. Né? O erro de tipo, aí sim você tem uma quebra do injusto penal, né? Porque o erro de tipo, ele exclui o dolo, e ele, mas é de uma dificuldade de comprovação. Que eu, por exemplo, já tive. Olha que eu já aleguei erro de tipo várias e várias vezes, mas eu já tive casos aonde era muito característico e a dificuldade foi imensa. Inclusive fui conseguir uma vitória com relação a isso só em sede de revisão criminal. Veja a dificuldade que é hoje trabalhar com erro de tipo. E é isso, desconhecimento da lei. E o erro de tipo, veja, vou repetir, hein, não está nem muito ligado à lei, ele está ligado ao tipo, né? Por isso que ele é um erro de tipo. Então, você errou uma circunstância que é sine qua non para caracterizar a conduta. Estava levando droga, mas na verdade eu achei que eu estava levando um pacote de biscoito. Né? Basicamente, grosso modo, seria isso, erro de tipo. Imagina o desconhecimento da lei, que você vai falar, não, eu estava praticando essa conduta com todas as circunstâncias, mas eu achava que isso aqui não era crime. Difícil. Exato. Difícil mesmo. E agora falando sobre um crime que a gente não pode deixar de falar, que é que é a lavagem de dinheiro. Ao longo dos anos a gente sempre escuta escândalos que aparecem e eu queria que o senhor falasse um pouco para quem não sabe o que é a lavagem de dinheiro, esse crime que é tão comum aqui no De Brasil. uma forma mais prática para quem Exato. acha que não tá passando por isso, mas pode estar, né? Muito. Lavagem de dinheiro é uma conduta onde você é punido por ter a intenção de ocultar ou dissimular a origem ilícita de um bem ou de um valor. Então, exemplificando, você receber um valor na sua conta corrente, permitir que aquele valor passe por sua conta, você tirar aquele valor da sua conta, sabendo que aquilo veio de uma conduta ilícita, como resultado ou proveito de um crime praticado por outro, ainda que não remunerado, fazer isso por um favor.
O vizinho chega para você e fala: deixa eu depositar um dinheiro na tua conta, porque eu tenho muita dívida, se cair na minha, eu eu perco esse dinheiro, me ajuda aí, faz isso por mim, poxa, eu preciso chegar no final do mês, e o dinheiro dele tá vindo de um furto, de um roubo, e você deixa, cai na tua conta, você saca o dinheiro 15 dias depois, ou você paga para ele alguma coisa, e fala: não, paga a prestação da minha casa, porque eu não vou precisar, pronto. Em Já. tese, pode ter praticado um crime É de lavagem bem de dinheiro. simples, então, de você fazer. Mas uma questão que me veio aqui, porque muita gente acha que talvez a lavagem de dinheiro seja também: "Ah, eu tenho um negócio e eu recebi sem pagar nota, e aí depois eu pegar esse dinheiro para utilizar de outra forma". Isso não é lavagem de dinheiro. Não, porque aí seria um efeito de consumação da própria conduta, né? Isso aí também é discutível, tá? Aliás, o STJ julgou recentemente uma matéria semelhante a isso, porque nós temos o direito ele é gostoso por causa disso, né? Se você for pensar o que é lavagem de dinheiro, grosso modo, você vai dizer: não, eu não posso ter a autolavagem, né? Que é você praticou um crime, recebeu por aquele crime e eu fiz uma ocultação para mim mesmo dentro daquele crime. Isso aí não seria lavagem de dinheiro, seria exaurimento da minha conduta anterior. Hum. Mas o STF, na AP 470, né, na famigerada ação penal do mensalão, ele definiu que sim, que a autolavagem ela é possível e é punível, desde que fique comprovado que a pessoa tinha, ainda que o dinheiro fosse dela e ilícito, ela tinha intenção de promover uma cadeia de ocultação ou dissimulação para fins próprios, na sua própria conta corrente, inclusive. Então, respondendo dessa forma, seria possível. É porque eu tô vendo agora, principalmente com as mudanças da reforma tributária e de empresas, muitas empresas agora não estão aceitando mais por Pix ou por cartão de crédito, só querem no dinheiro vivo. E a gente claramente entende por quê, porque eles não querem deixar claro que houve essa movimentação de dinheiro, né? Então, por isso é um dos pontos que está acontecendo muito. E qual que seria a sua opinião jurídica quanto a isso? Aí nós poderíamos ter um crime tributário, de sonegação, eventualmente, de um crime de lavagem de dinheiro, eu acredito que não. Mas a tua pergunta é muito pertinente nesse sentido, porque se você for partir de um conceito amplo que é possível praticar autolavagem, então ele poderia estar incorrendo num crime de lavagem de dinheiro, porque ele teria praticado um crime de sonegação fiscal Sim. e ele estaria promovendo essa conduta de transacionar o dinheiro de forma subrepetícia e em pecúnia, exatamente para ocultar o É a entrada. produto já do crime anterior. Vocês sabem que eu tenho, falando aqui, eu estou lembrando, inclusive, eu tenho um processo onde um cliente está sendo denunciado exatamente por causa disso, porque nós fizemos toda uma defesa na fase administrativa, era uma investigação de lavagem de dinheiro, comprovando que, na verdade, ali não tinha uma comprovação do crime antecedente e que não era aquela conduta antecedente que ele estava sendo investigado, mas ele acabou sendo denunciado depois por lavagem de dinheiro exatamente por isso. Por Falou: isso. olha, ainda que ele tenha praticado um crime de sonegação fiscal só, como eles estão dizendo, a conduta inicial era lícita, mas ele não declarou ao erário público, ele promoveu aqui uma ocultação desse dinheiro pela forma como ele fazia esse negócio, então aqui também tem uma lavagem de dinheiro. Antigamente, nem se aceitava como crime antecedente A o crime sonegação. tributário. Uhum. O Brasil tinha uma legislação de segunda geração de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ela se inicia só para crimes ligados ao terrorismo e tráfico de droga. Então você só poderia praticar lavagem de dinheiro se a origem ilícita era daí, que é a primeira geração. Depois nós passamos por uma segunda, que houve uma ampliação, mas era um rol taxativo. O Brasil tinha isso. E geralmente eram crimes ligados ao erário também. Era contrabando, era o tráfico de drogas, o terrorismo, tudo ligado a um conceito econômico, mas ligado ao Estado, de condutas que eram proibidas a comercialização daqueles produtos perante o Estado. E aí veio uma terceira geração, que é onde nós estamos na Lei 9.613 hoje, que ela tem um rol amplo. Todo e qualquer crime pode configurar, em tese, a lavagem de dinheiro, desde que haja ocultação e dissimulação da origem ilícita de um dinheiro, de um valor, de um bem.
Então vocês fiquem atentos agora que estão falando assim: "Ai, é só colocar tudo, receber no dinheiro". Fique atento, daqui a pouco você pode ser denunciado e precisar realmente do doutor Luiz René aqui. E doutor, também, você estava falando sobre a origem do dinheiro e a movimentação alta, ela já é um indício de que tá tendo algum crime ali ou por si só isso não configura? Não, hoje em dia nós estamos correndo esse tipo de risco também. Uhum. A movimentação financeira, por si só, não pode significar que há a prática de um crime, mas pode ser um indício? Pode. E como que é esse controle? Ele tem sido feito muito pela Receita, assim? Tem sido feito, o Brasil tem um órgão obrigatoriamente criado pelos diversos tratados internacionais que o Brasil assinou, firmou ao longo dos anos para o combate à lavagem de dinheiro, à transnacionalidade, os crimes transnacionais, que é o COAF, né? Ele mudou de nome, foi e voltou, hoje ele continua sendo o COAF, que é uma coordenação, Centro de Operações Financeiras Atípicas. O COAF, ele permanentemente é alimentado pelas instituições financeiras daquilo que eles chamam de movimentações atípicas. E movimentações atípicas não é só volume de dinheiro, é depositar em dinheiro um valor, depositar dinheiro na conta de uma pessoa que não tem comprovado junto à instituição financeira uma A renda. atividade financeira empresarial, nas regiões de fronteira que eles chamam de região vermelha, né, zona vermelha, movimentações financeiras até pequenas de R$2.000, R$3.000, Nossa, é baixo eles mesmo. acabam fazendo uma glosa e informando. Ah, informou, Leonardo, já é um crime? Não, ele informa, vai para o COAF ele avalia isso, e aí ele tem por incumbência alimentar os órgãos de investigação, seja ele Receita Federal, seja ele Polícia Federal, enfim, todos os órgãos, o Ministério Público Federal ou estadual, que ele entenda que ali seja a competência para investigar aquela conduta. E aí vem um ponto, que é um ponto, inclusive, que está em debate hoje. Isso, obviamente, é um afastamento de um direito, uma garantia constitucional, né? Todos têm um direito ao sigilo financeiro, Uhum. né? Então, o Estado tem essa questão, né? Ele vive essa dúvida de você sopesar qual é o direito que vai prevalecer. Então, você tem ali teu direito financeiro, sigilo financeiro, mas também tem a sociedade tem um direito de segurança Ah. pública. Nessa avaliação, eles têm um primeiro corte permitindo o COAF receber essas informações como órgão simples puro de fiscalização. Ok. Agora nós já estamos discutindo um segundo corte, porque veja que tem uma discussão no STF hoje, já no segundo tema, o STF já tem um tema definido anterior, até que ponto isso pode ser feito, essa distribuição dessa informação ser feita de forma espontânea pelo COAF, sem uma autorização judicial, Sem pedido sem o juiz específico, né? afastar, sem uma investigação formalizada contra o Leonardo. Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma restrição com relação a esse entendimento. Eu já tinha lá no primeiro tema, 990, agora no 1404 ainda maior. No 990, o STF ficou 2, 3 anos discutindo se o COAF poderia espontaneamente encaminhar essa informação, entendendo que haveria um crime ali. Né? Eles entenderam que aquilo é constitucional, o compartilhamento espontâneo, e entenderam sob o prisma de que prevalece nessa situação o direito à segurança, e tem um artigo específico, o artigo 15 da Lei 9.613, que diz isso mesmo, né, que o COAF tem por incumbência compartilhar com as autoridades de competência de investigação essas informações, ok. Só que a investigação no Brasil ela evoluiu. De lá para cá, começamos a ter a requisição pela autoridade daquela informação, e aí cria um problema. Então a autoridade policial está investigando o Leonardo, está investigando a Amanda, ela manda um ofício para o COAF, fala, ó, COAF, investiga a Amanda aí, me manda essa informação. ofício, ou seja, sempre sem autorização sem precisar de judicial, antes. e em alguns casos sem investigação formalizada. Só para dar uma olhada, ver se tá tudo certo. E aí, com base naquela informação, ele cria toda uma... Cria, não, até seria... Não vou nem entrar nisso, que existe alguns casos assim, criados. Mas aí, com base naquela informação, ele verifica que há, sim, indícios de cometimento de crime, instaura aí, sim, uma investigação e começa
uma investigação contra aquela pessoa com base num dado que ele recebeu protegido constitucionalmente, com sigilo, sem uma intervenção de uma autoridade judiciária. Porque, veja, quando o indivíduo ele entrega ao Estado o controle de determinados bens jurídicos, ele entrega para que o Estado tenha um zelo e um cuidado com isso. E qual é o zelo e o cuidado com isso? Autoridade judiciária. É o juiz de direito que tem que avaliar se o Estado, a investigação, deve ou não ter acesso àqueles dados protegidos constitucionalmente por sigilo. Então, isso é o que o STF vai discutir agora no 1404, se pode ou não pode requisitar. Eu tenho casos onde a requisição, na verdade, ela fez uma investigação. Ele não requisitou e não recebeu, a autoridade não requisitou e recebeu só aquilo que as instituições financeiras tinham informado. Ali, quando se pega o relatório do COAF, você tem pequenas investigações realizadas por COAF. Ele foi lá para ver se a empresa existia. Ele verificou em fontes abertas, internet, se aquele depositário ele tinha cometido algum crime, tinha sido suspeito de alguma coisa. Veja a gravidade e a importância do que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, quero crer, nos próximos meses. Olha, eu não tenho, eu até não tenho uma posição formada se o COAF deveria ou não investigar. Aí eu tenho uma posição restritiva. Isso não é só minha, tem muitas pessoas que defendem isso. Aliás, me parece que a Constituição prevê isso no artigo 144, que quem investiga é a autoridade policial. Eu já tenho essa posição restritiva. Isso, Renê, crimes, né? Crimes. Renê, mas você, com isso, você entende, então, que o Ministério Público não pode investigar? Que o COAF não pode investigar? Sim, crime, sim. Entendo que sim. O Ministério Público poderia instaurar um inquérito civil, investigar determinadas condutas, que pode, ao final, alcançar um crime, mas aí ele deveria representar isso para aquele órgão que foi instituído, criado e preparado para investigar. Porque quando se investiga, você não investiga para chegar à conclusão que o Gabriel é criminoso. Não, você investiga para chegar à conclusão que aquele fato é crime e o Gabriel tem uma responsabilidade. E por que essa diferença é importante? Porque o Gabriel pode ser inocente. Quando você parte da premissa e do pressuposto que o investigado ele é culpado, ou que ele vai ser processado, você já desvirtuou o sistema. E eu entendo que, por exemplo, no caso do Ministério Público, principalmente, eu tenho grandes amigos representantes do Ministério Público, é um órgão que eu respeito, é um órgão que eu acredito no trabalho, mas ele não pode fazer tudo. O Ministério Público não pode investigar, processar. Ele não pode cruzar e cabecear na área. Esse é o grande problema. E hoje foi permitido isso pelo Supremo Tribunal Federal, respeito, por óbvio, ele permitiu que o Ministério Público investigasse e processasse. Hoje nós temos casos que o mesmo promotor que investigou o Leonardo, ele depois denunciou o Leonardo e ele segue processando o Leonardo. Isso teve até uma tese. Eu participei disso, eu impugnei isso via habeas corpus e perdi. Porque o STJ, ele criou uma jurisprudência onde ele diz o seguinte, não, os órgãos de investigação do Ministério Público, os promotores que investigaram, podem sim processar o réu depois na ação penal, desde que o promotor natural da causa também participe. Então, criou-se uma regra, mas que, na verdade, a finalidade do que se discutia não se alcançou, né? Porque a imparcialidade do órgão e do sistema, a meu ver, se manteve atingida com isso. Porque aquele mesmo promotor que investigou, e tudo lá por causa daquela decisão anterior que entendeu que o Ministério Público pode investigar. Eu até acho não, tenho certeza, que determinados crimes, principalmente midiáticos, que o Ministério Público investigou, até não seriam descortinados, não seriam perseguidos se não fosse pelo zelo daquele órgão ministerial, principalmente dos GAECos, que fazem um trabalho muito importante nessa área. Mas isso precisa ser tratado do ponto de vista sistêmico.
Aliás, eu até defendo hoje que nós temos que ter uma evolução com relação a isso no Ministério Público também. O Ministério Público ele tem ali uma dupla face de custos legis, dominus litis, né? Ele ao mesmo tempo que ele é fiscal da lei, ele também é parte em determinados processos. Agora, na área criminal, ele me parece que ele tem que ser só parte. Ele tem que ser só parte. E por que eu digo isso? Porque hoje ele tem essa função também de investigar. Então não me parece ser coerente que o mesmo órgão ele investigue, ele processe e ainda assim ele é fiscal da aplicação regular da lei. Ele praticamente faz tudo. Só falta chegar agora e falar, não, ele vai julgar também. Aí não precisa ter mais advogado. Né? Não, eu acho que é aí que precisa mais advogado. Mas Pra aí se ele tentar, né? fizer tudo, né? A gente Já vai tá ter de um uma opção, lado né? definido. E aí nós temos um Exato. outro problema sério hoje. Embora evoluímos, que hoje o Ministério Público ele tem um órgão de controle, que é o CNMP, né? Evoluímos para isso. Mas é uma situação, a gente fica com um super órgão, com todo o respeito ao Ministério Público, que eu vejo, vou repetir, eu acho que tem que manter, existir, faz um trabalho imprescindível, mas nós temos que ter um sistema mais equilibrado nesse ponto. Sim. Mas vamos para um caso agora que é muito importante e tá acontecendo o tempo todo. E todo mundo que me segue vê eu falando 2 vezes na semana que meu número é golpe. Pelo menos uma vez na semana. Pelo ela tá menos falando- uma vez na semana tá acontecendo isso. E cada semana vão aprofundando mais o golpe, né? É, exatamente. A gente viu que o doutor fez uma entrevista para uma rádio que estava falando que a OAB entrou contra o crime, entrou com uma ação civil pública contra o crime que está acontecendo, que é O golpe do falso advogado. nada mais é do que uma pessoa que vem, se coloca ali como se fosse o advogado, pega a foto do advogado, pega a logo do advogado e entra em contato com pessoas que realmente são clientes do advogado, porque existe um processo, e eles veem quem é o advogado. Vão procurar esse cliente, falar dados desse processo, e chegam para o cliente falando, olha, eu sou a doutora X, ou por exemplo, eu sou a doutora Amanda, e saiu um dinheiro para você. E aí muita gente anda caindo. E como que está agora, doutor? Olha, esse é um flagelo que nós temos hoje na advocacia e na sociedade. O que me deixa mais triste com isso é que é lógico que isso afeta o advogado, a advocacia, afeta a doutora Amanda, o doutor Leonardo, mas quem mais sofre é a população carente. Muito. Nossa, muito. Eu conheci casos onde uma pessoa humilde contraiu empréstimo para mandar esse valor para um falsário, para um estelionatário. E isso é muito triste, é uma questão de justiça e é uma questão de segurança pública que o Estado tem que ter um combate mais efetivo. E aí, por que eu ponho o Estado? Porque isso não é da ordem, não é da Não OAB, é, a né? gente consegue resolver, né? A OAB conseguir resolver isso somente. Se eu tivesse poder de investigação, poder de coerção, nós íamos instalar lá uma comissão para fazer isso. E nós íamos cumprir com a nossa obrigação, mas nós não temos, a OAB não pode fazer isso. Então, o que a OAB tem feito? Cobrado. Então, primeiro, ações concretas, né? O presidente Bito está tocando pessoalmente essa matéria. Ele colocou junto à Secretaria-Geral, onde eu tenho a coordenação, um serviço de denúncia. Nós tínhamos até recentemente mais de 2.000 denúncias num Nossa, período então já de sumou praticamente muito um ano. do Já tempo que a subiu, gente viu a entrevista. Era 1.200 e pouco. 1.200. Né? Isso foi lá em outubro, agosto, setembro, mais ou menos. A gente tinha 6 meses. Hoje a gente já está com quase 2.000 denúncias, né? Todas encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, né? A Direção-Geral de Polícia Civil. E aqui faço um cumprimento ao Dr. Lupércio de Gironi Lino, que é o delegado-geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que é um parceiro nessa luta, tenta investigar esses crimes. Aí nós temos uma dificuldade, primeiro, estrutural, né? É difícil investigar tudo. E temos uma dificuldade da própria natureza do crime, porque esses crimes são crimes praticados por meio digital. E aí vem algumas questões, né? Primeiro, o que a OAB cobra? Informação. Né? Então a gente está sempre informando, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Seccional, na mídia, nas redes sociais. Verifiquem a idoneidade da informação e a identificação do contato antes de mandar qualquer valor. Verifique se é o seu advogado mesmo. Veja, o Conselho Federal implantou um sistema de verificação que é em tempo real.
que é o confirmadv.org.br. Quando vem você entra ali, você coloca o número do telefone, a vítima, a pessoa, o cidadão, ele coloca o número do telefone, ele coloca o nome do advogado, aquilo vai para a base de dados da OAB, manda um e-mail, dispara um e-mail ou um contato telefônico para o número real do advogado, lá para Amanda, para confirmar ou não e volta, é fraude, bloqueia. Até isso a OAB fez, mas mesmo assim continua aumentando. O que levou a OAB-MS de forma pioneira a ajuizar uma ação civil pública contra as operadoras, porque aí vem um outro problema. Eu tive caso particular também, acontece comigo, mandaram para cliente meu, né? Para cliente meu, eu só atuo na área criminal. Veja, então eu nunca, jamais vou mandar uma mensagem para um cliente meu, olha, você tem um dinheiro aí para receber, porque isso não existe na minha área. Ele pode ter um dinheiro apreendido, mas aí ele já sabe, né? E vai cair direto para ele. Não, mas mesmo assim, os clientes, quando veem que tem o dinheiro, eles falam, nossa, que maravilha, a doutora me mandou. E aí, como a informação é pública dos processos, né, acaba que eles têm informações ali que são muito pessoais do cliente também, né? Dados pessoais e telefone, então... Não, o telefone às vezes nem tá na procuração, mas eles têm uns sistemas que eles acham. Consegue, porque hoje é fácil conseguir, com inteligência artificial, com etc. Eles mandam a mensagem, eles tiram a cópia do processo, porque hoje o processo é eletrônico, não é mais físico, aí ele consegue modificar os dados ali, envia, e eles têm um ardil, uma técnica. Não, agora eles estão mandando alvarás. Eu tenho o caso, sabe o que eles fizeram? De advogados aqui de Campo Grande, que por inteligência artificial, eles fizeram a voz e o vídeo. Esse é o meu maior medo, porque a gente tem muito vídeo, conteúdo na internet para isso. A gente posta bastante, então... Mas é um... Não, mas o que tá acontecendo, pelo menos agora, com meus clientes, eles pedem pro cliente compartilhar a tela. Eu nunca vou pedir para você compartilhar a tela, nenhum advogado vai pedir para compartilhar a tela. E aí entram e acabam fazendo financiamentos, o que é muito ruim. Mas aí a OAB já entrou com essa ação contra ela é os uma ação que operadores. tramita sob sigilo por causa dos dados pessoais que ela veicula, né? Mas ela obteve uma decisão judicial favorável inicialmente para obrigar 2 pontos muito simples das operadoras, que é o red flag, né? Eles terem um canal específico lá do serviço dele prestado para quando a ordem informar, ele bloquear, tá? E um canal de exclusão daquele contato imediatamente, porque também não adianta nada ele só bloquear aquela conversa que é do falsário da Amanda com o cliente da Amanda, porque aí ele pega e vai fazer com outro. Então o ideal é derrubar direto aquela... O que aconteceu? Essa decisão liminar foi parcialmente procedente, mas as operadoras entraram com um pedido para suspender essa decisão até que elas possam implementar esses canais. Se os senhores verificarem, já houve alguma evolução, até pela Meta. No WhatsApp hoje, já não tem só aquele bloqueiozinho que tinha antes ali no canal. Hoje ele tem ali bloqueio e uma opção para dizer se aquilo é o cometimento de um crime. Então assim, já evoluiu originário de uma ação aqui da OAB, mas ainda não foi definido. Eu quero crer que a OAB será vitoriosa nessa empreitada, nessa ação judicial, esperamos bastante, para ter efetivamente um controle. Paralelamente a isso, nós estamos cobrando do Estado, e eu quero fazer um cumprimento aqui ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado Antônio Carlos Videira, e de Segurança Pública, né, e ao delegado-geral, o doutor Lupércio, que eles acolheram um pedido antigo nosso para especialização dessa matéria na investigação, e vai ser agora, nos próximos meses, inaugurado aqui no estado uma delegacia de combate aos crimes virtuais, física mesmo, especializada, com condições de enfrentar essa macrocriminalidade, porque nós sabemos também que o criminoso ele vai onde está mais fácil. Então, se ele verificar que aqui tem um combate, tem uma rede especializada de investigação e combate disso, ele vai parar de atuar aqui. Ah, Luiz Renê, mas aí ele vai atuar no Paraná. Aí o Paraná também tem que combater isso, até que isso seja uma realidade no país e evite essas fraudes, porque isso está causando um mal, e mais que isso, além do mal financeiro concreto, ele causa um desprestígio à justiça. O que é perigoso, as pessoas estão deixando de confiar na justiça, porque fala, poxa, e não se faz nada, como que tu obtém a cópia do meu processo? As pessoas não compreendem isso. E a justiça, ela serve para
prestar um serviço público. Serve às pessoas, ela não serve ao advogado, ela não serve ao promotor, ela não serve ao juiz, ela serve às pessoas. E hoje com o digital, esses supostos, né, esses crimes de falso advogado, eles atrapalham também a credibilidade do advogado, porque pela advocacia ser digital, ela pode atender clientes no Brasil inteiro. E aí isso acaba que vai vinculando a imagem e acaba que Não, atrapalha muito, né? e o nosso andamento mesmo com o advogado. Teve dia que eu já tive que parar tudo pra ir lá fazer um BO, porque estavam fazendo isso, porque cliente meu caiu nos casos, né? Então a gente tem muita dificuldade mesmo. Não precisa sair para fazer o BO. Nós temos serviço na OAB de denúncia, Eu nós fiz então mesmos dentro. encaminhamos Ah, e aí vocês eles registram. encaminham? Qual que é o problema hoje? Por isso que a especialização da investigação vai ser importante, porque hoje, como o regramento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, ele prevê que isso seria uma investigação da delegacia diária. Então, por exemplo, cometeu o crime aqui, vai ser a delegacia da área de vocês aqui que vai ser competente. E aí é um problema, porque essas delegacias de área, elas não têm a capacidade tecnológica de investigar um crime dessa natureza. Então, por isso que as investigações não vão levando muito efeito. Nós fizemos uma tentativa disso ser investigado pela Delegacia Especial de Defraudações e Falsificações, mas não foi possível no primeiro momento, porque ela prevê que elas têm a competência para investigar é só quando houve a fraude, prejuízo acima de 100 salários mínimos. E quase nenhum dá. Nenhum deles dá. Né? Eu já tive casos de valores astronômicos, mas assim, muito específicos. Muito específicos. Pessoa que vendeu casa para pagar um valor e tal, mas aí já era um crime cumulado. Foram vários crimes e aquela pessoa, infelizmente, aquela vítima foi caindo. Geralmente uma pessoa muito idosa e tal. Então, mas é muito raro acontecer isso. O grosso é aquele alvará de R$ 2.000, 5.000, 10.000, 15.000. Ah, vai sair um alvará de R$ 15.000, mas para isso eu preciso que você me mande 1.500. Ah, me manda mais 1.000 e aí vai avolumando, avolumando. Então ele não entra nessa competência. Por isso que a especialização pelo tipo de crime era muito importante e vai acontecer segundo a informação que a gente Mas já ainda recebeu. não tá válida. Porque a gente faz a denúncia também dentro do site da OAB, mas aí aquela ali já ainda não é vai ser suficiente. Vai ser suficiente. Eu acredito que sim, nós encaminhamos. Todas eu encaminho. Essas 2.000 foram encaminhadas. E o que eu faço? Eu não encaminho para a delegacia diária. A gente encaminha para a delegacia geral, para deixar a delegacia geral. E por 2 motivos. Primeiro, para ela distribuir, mas não só isso, para ela ter o controle também. Porque isso é importante que a delegacia saiba exatamente. E está vindo de um órgão que controla a classe. Então é um apelo muito grande da sociedade. Isso não está acontecendo só com os advogados, a gente sabe disso. Isso acontece também com o médico. Isso acontece também com as instituições bancárias. Eles também são vítimas diuturnas desses golpes, vítimas indiretas, né? O correntista é a vítima direta. Mas está acontecendo muito conosco. E ataca também, repito, a credibilidade da justiça. Tem casos onde os falsários, eles evoluíram, eles alcançaram informações de processo sob sigilo. Então aí nós temos um outro crime também, porque ele tá entrando lá, quebrando o sigilo daquele processo. E de que forma? Aí nós temos cúmplices também nessas condutas, porque a gente sabe que esses processos, eu não consigo acessar um processo sob sigilo da Amanda. Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado, porque é de uma gravidade que, se não for investigado, tiver um basta agora, isso vai evoluir. Doutor, agora aqui a gente tem um quadro que chama Mito ou Verdade. Então eu vou te dar algumas frases e aí o senhor responde se é mito ou verdade, explica brevemente por quê. Vamos lá para a primeira. Quem é réu já é culpado. Mito. Ele tem o mito. Muito mito. Não, o réu, ainda bem que é mito e eu acredito nisso. É o que eu disse. Todos estão sujeitos a serem investigados e acusados de um crime. Infelizmente, mas nem todos eles são culpados. Eles poderão ser réus, mas não serão culpados. Se fosse, não precisava ter um criminalista. Já seria culpado. Já seria condenado. Exatamente, vamos lá. Se devolver o dinheiro, o crime deixa de existir. Isso parcialmente é verdade, né? O crime ele não deixa de existir, né? Como fenômeno. Ele aconteceu, ele teve uma vítima, mas ele pode eventualmente ter um arrependimento eficaz, né? Isso ele deixa, no mínimo, ele deixa de ser um crime daquela gravidade. O artigo 16 prevê isso do Código Penal, né? Ele vai ter uma redução de pena, eventualmente, com essa redução de pena, ele pode até ter uma medida despenalizadora, né? Uma suspensão, um acordo de não persecução penal. Então, assim, grosso modo,
pode deixar de existir. Então ele Ah. pode ser verdade. Certo. Se eu não sabia, eu não respondo. Não, isso é mentira, né? O crime é o que nós dissemos A agora, gente né? conversou. Você não pode alegar o desconhecimento da lei. Isso está lá na Lei de Introdução às Normas Jurídicas Brasileiras, né? Você não pode alegar o desconhecimento da lei como forma de se exculpar. Mas ele pode ter via de regra, uma exculpação? Não. Em casos específicos, sim. Pode ter um erro de proibição exculpante. É muito, muito difícil de responder concretamente. Uhum. Advogado criminalista só atua quando alguém já foi preso. Não. Hoje nós temos áreas evoluiu muito o direito penal, né? Nós temos áreas do direito penal consultoria, né? Aham. De consultoria. Por exemplo, eu tenho colegas criminalistas que atuam no compliance de empresas, que é exatamente para evitar que aquela empresa ou que as pessoas com relacionamento comercial empresarial com aquela empresa pratiquem crimes, Aham. ou que aquela empresa seja utilizada como instrumento de crime. Uhum. Então, ele pode atuar, sim, numa área de consultoria. E é muito Interessante. importante que o criminalista entenda isso, porque isso também traz um risco. A consultoria jurídica é a única forma que o criminalista tem de ser criminalizado pelo seu exercício profissional. Isso tem uma previsão. Sério? Por Sim. conta da orientação dada? Pela orientação dada e pela participação ali, porque ali é a única forma, tanto é que o GAFI, por exemplo, né, que é o Grupo de Combate aos Crimes Internacionais, ele prevê, ele tem uma das recomendações dele, eu não me lembro hoje de cabeça, é 27 ou 23, exatamente é isso, que o advogado na atuação profissional, ele não pratica, por exemplo, crimes de lavagem de dinheiro, salvo se ele estiver atuando como consultor, porque aí ele tem uma conduta de instigação àquela pessoa para praticar aqueles atos de simulação, etc. Então, e isso, inclusive, do ponto de vista da jurisprudência. Aliás, a lei americana, que é a Money Act, né? Laundry Money Act, a lei de lavagem de dinheiro americana, prevê isso, inclusive, especialmente. No nosso direito, não. Nosso direito tem uma prevenção lá, tem uma previsão legal lá na Lei 9.613, com relação aos contadores, com relação aos escriturários de imobiliários, de instituições financeiras, que eles têm um dever de comunicação para que não sejam imputados ou responsabilizados, seja como instigadores ou cúmplices ali do crime de lavagem de dinheiro, seja com crimes específicos dele. O advogado não. Isso, inclusive, é uma grande batalha da OAB, Imagino. porque existem projetos de lei no Congresso Nacional para colocar o advogado como potencial sujeito ativo de um Uhum. tipo penal de lavagem de dinheiro, simplesmente pela sua atuação profissional ou por receber honorários de origem que ele deveria suspeitar ou coisa do tipo. Bom, mas como vocês viram aqui, o direito penal ele tá muito mais próximo do que a gente imagina. Talvez a necessidade de ter um contato, pelo menos, do advogado criminalista é importante. É importante a gente ter conhecimento de tudo que pode acontecer com a gente ou não, quem a gente pode procurar, ter conhecimento também desses crimes que estão acontecendo. Tem muita notícia, né, hoje em dia, dessa questão tanto dos crimes financeiros, quanto dos crimes que estão acontecendo com falta de advogado, para a gente se prevenir. É importante a gente ficar sabendo disso. E é importante que você saiba que, infelizmente, como o doutor disse, qualquer um de nós pode acabar cometendo um crime. E a gente precisa ficar atento até às nossas próprias atitudes, os atos que a gente faz. Um advogado criminalista pode ser realmente investigado ou até culpado por dar orientações. O importante é que cada situação vai ter uma análise. Como muito do que a gente falou assim, mas talvez, o doutor falou, talvez isso aqui pode diminuir, mas talvez não. Talvez cada caso vai ser um caso e precisa ser analisado por um especialista. E o mais importante é a gente ter uma orientação jurídica personalizada, como o doutor passou bastante coisa aqui pra gente. E um dos pontos mais importantes e um dos pontos essenciais é a gente ter pessoas como o doutor aqui, trazendo todo esse conhecimento. Muito obrigada, doutor, por participar aqui do nosso podcast. A gente fica muito feliz. Se você puder, por favor, falar onde as pessoas podem te encontrar e ver mais informações, a gente agradece bastante. Obrigado, Amanda. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo projeto, que é um projeto importantíssimo aqui do podcast para
informação à sociedade, para passar à sociedade o que é o trabalho de um advogado, o que o advogado faz e a importância que ele tem no nosso meio social. Então Uhum. isso é muito Exato. importante, eu agradeço. E eu tenho nas redes sociais, @Luiz Renê Amaral, aqui no meu escritório, aqui em Campo Grande, em Ponta Porã, a gente tem um escritório também, e na OAB, que é um local onde a gente presta um serviço social também, não raro, a população, a sociedade procura a ordem para a defesa dos seus direitos e até mesmo para procurar entender qual é o trabalho do advogado no mundo que a gente vive hoje. Muito obrigado. Perfeito. Eu também queria agradecer a presença do senhor, uma honra que a gente está falando de tantos Exatamente. assuntos, né? A gente ficou assim animado quando o doutor confirmou que ia vir para a gravação. E a gente queria muito agradecer novamente a presença e também a gente está encerrando aqui o nosso 26º episódio. A gente queria que caso você queira saber mais sobre os nossos episódios, nosso Instagram é direitodequinta.podcast. Qual que é o seu Instagram, Amanda? @adv.amandademoraes. Lá toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas para você mandar dúvidas jurídicas e talvez se for de direito criminal eu mando pro Dr. Luiz Renê aqui para ajudar a gente, mas é uma honra ter vocês aqui. Comentem outros assuntos que vocês gostariam que fossem tratados com direito criminal, talvez a gente pode chamar novamente o doutor aqui para trazer, ou com relação à advocacia, porque como o doutor trabalha muito com isso, como que a gente pode se proteger, nós advogados, como que a gente pode atuar de uma forma melhor. A UAB, eu sou muito grata a todo o serviço que eu tenho ali na UAB, porque depois que eu entrei lá eu cresci muito. Tanto de contato com pessoas, tanto de matérias que a gente aprende. E quem é daqui do Mato Grosso do Sul não vai se arrepender realmente de ir aqui, mas busque também a sua seccional, se não for aqui do Mato Grosso do Sul. Daqui a 15 dias nós temos outro episódio, mas esse aqui ficou especial. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Muito obrigado, até mais, gente. Tchau.